Jean Carlos. Estamos aqui na Fazenda Bela Vista com o senhor Guilherme, né? Eu sou do projeto Pingo de Ouro. Nós viemos conhecer um pouco da história dessa fazenda que lembra o período da escravidão. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da escravidão, a escravidão de Minas Gerais, e o seu Guilherme, vai falar um pouquinho pra gente, contar um pouquinho pra gente da história da fazenda. Há quanto tempo você é morador aqui da fazenda, Guilherme? Desde quando eu nasci, eu fui criado aqui, né? Eu fui embora um pouco para São Brás, fui para Entre Rios, São Brás e voltei para cá, tem 7 anos que eu estou morando aqui. Isso aqui é uma vivência, uma loucura. Isso aqui não tem como uma pessoa não morar num lugar desse. Isso aqui é loucura, isso aqui é legal, isso aqui é doçura. Isso não pode, não tem como eu sair daqui. Eu vou para Entre Rios, por exemplo, eu saio daqui uma vez por mês. Isso aqui é a minha vivência. Eu tô aqui, deve ter mais ou menos uns 10 minutos e rapidamente eu entendi por que chama Bela Vista. Porque é uma fazenda extremamente maravilhosa, uma fazenda típica do período da escravidão. E o que o Guilherme está falando, pegando intimidade com o seu Guilherme, mas é o Guilherme que o Guilherme está falando, também é muito fácil de você perceber. A receptividade que nós tivemos ao chegar aqui é coisa de história de mineiro, né? Então, o que o Guilherme está falando sobre, não é, o prazer de viver nessa maravilha, nessa Bela Vista, é fácil de reconhecer. Depois a gente vai dar uma caminhada um pouquinho, mostrar alguns cômodos, mostrar a senzala, né? Mas primeiramente vamos voltar aqui à parte importante, que é o morador. Guilherme, Uma coisa, por exemplo, que eu posso falar, por exemplo, todos que chegam são bem recebidos. Se tiver alimento, tem. Se não tiver, a gente busca, mas sempre tem. Então, são todos de coração, sabe? tem alguma lembrança boa que você tem da infância aqui, que você quer contar pra gente, uma história legal? A única coisa até hoje que eu tenho, por exemplo, nós somos 16 filhos, mas o que me aperta o coração, a falta do meu pai. Isso demonstra toda, né, o simbolismo que é o mineiro, a fazenda mineira, a família mineira, não é? E o pai, não é? O pai, ele tem uma simbologia muito importante dentro da estrutura da fazenda, da casa grande, né? O pai é também um dos alicerces, assim como a mãe. A mãe já é aquela mais do coração, que traz aqui, mas o pai, ele é importante. Tem fantasma aqui, Zé? Tem alguma história de fantasma? Que eu sou medroso, vou falar a verdade. Existe há anos atrás, mas eu, por exemplo, eu morei aqui sozinho 4 anos e meio, sozinho aqui dentro dessa fazenda. Nunca Viu nada? Nunca presenciei, não. Mas você já sabe alguma história? Já contaram alguma história? Não, já, isso aí. Tá, rapaz, nossa, agora eu já tô começando a dar 2 passinhos para um lado. Isso aí já. Isso aqui já tá me preocupando. Mas o que é? É coisa de escravo? Corrente, por exemplo, dos porões. Ai. Debaixo dos porões. Corrente, eu tô correndo já. Não, isso aí, às vezes a gente escuta alguma coisa, mas a gente nem... Por exemplo, eu já saí várias vezes, por exemplo... Mas você de madrugada? Isso, Ih, rapaz, eu nem no banheiro eu ia. Mas como eu não tenho medo, eu sempre durmo com a foice de barro, um facão. Só por garantia, né? Mas eu saio assim mesmo, eu saio, eu vou atrás. E aqui, você falou em corrente, e o pessoal aqui, eu percebo, né, como todos aqui, estou vendo ali um santuáriozinho ali, um oratório ali, o pessoal também é muito, muito religioso aqui, né? Sempre é. A minha mãe, por exemplo, ela fica aqui nessa televisão aqui, ó, o dia inteiro. Ela é católica, eu sou também. Ela tem uma santa assim de... Não, ela principalmente o Pai Eterno, principalmente o Pai Eterno. Ela gosta de assistir, gosta de rezar. rezar. Não, ela fica na frente da televisão. E aqui tem o pessoal que faz
Folia de reis, essas coisas assim, ou não? Existia há anos atrás, por exemplo, agora parou todo mundo foi embora, né? Assim, por exemplo, foi São Paulo, Rio de Janeiro, trabalhar, né? Lafayette, Entre Rios. Então, aqui existia muita gente que a gente fazia muita reza. Aí arrumava aquelas tochas com um bambu, botava óleo diesel e botava um pano e fazia com as tochas, a gente saía iluminando pro caminho afora. Tudo a cavalo? Não, a pé pé e tudo tocando. A pé, tudo a pé. Tocando. Isso, um pandeiro, o Vavá, meu irmão, com a sanfona, eu com o pandeiro. Que legal. Não, que aqui coisa era boa. divertido, era legal, mas isso há muitos anos agora parou tudo, todo mundo foi embora, né? Que pena, né? Isso é uma dó, a gente tem muita lembrança das coisas, por exemplo, que se passaram, né? Hoje, As coisas a gente não pode perder essa tradição, gente. Isso é pode. coisa importante, Né? não é? Relembrar, a tradição é algo que faz parte da memória, né? Memória, na verdade, é aquilo que sedimenta a nossa identidade, não é? Do mesmo jeito que o Guilherme está aqui usando a memória, você vê que as palavras dele são tão verdadeiras que o sentimento tá na flor da pele, contando aqui, né, esses casos maravilhosos aqui. E tem mais alguma coisa que você acha engraçado, que você lembra aqui? Olha, eu vou te falar Um caos bom que você tem para... um caos bom, por exemplo. Aqui a gente fazia fogueira. Quando não era ali perto daquele galinheiro, era no curral. A gente dançava baile lá na coberta. Sanfona, comendo, Juntava, embolado. mas aqui era aglomerado. Era o muita ponto de gente que encontro era aqui. juntava, um ponto de encontro. Aí existia ali, a gente dançava baile ali na casa do Sr. Araldo, na casa do Sr. Antônio da Ninha, que hoje é falecido, o Sr. Araldo é falecido. Então, o pessoal foram todos procurar serviço, foram embora. Que dó, né? Então, porque aqui era muita gente que juntava. Então aqui era Juntavam muitas pessoas por aqui, a gente fazia churrasco, era fogueira, fazia fogueira de 2, 3 metros de altura. Era o ponto de encontro da comunidade onde as celebrações eram feitas. Eu não vou ficar verdade. tomando muito seu tempo não, porque... Não, o meu tempo pode usá-lo. Não fala isso não, que você não sabe onde você vai entrar, rapaz. Porque bom de prosa você é e a gente vai dar uma voltinha, conhecer um pouquinho aqui. E eu quero conversar mais um pouquinho com o senhor depois. Se eu Ok, puder. positivo. Então tá bom. Gente, a gente vai dar uma voltinha aqui, daqui a pouco a gente volta, beleza? De 12 milhões de escravos, mais ou menos 12 milhões e meio de escravos, né? Em média entre 4 milhões e meio e 5 milhões de escravos, de negros, vieram para o Brasil. Estamos aqui na fazenda Bela Vista, diante de uma parte da senzala, que é a senzala que fica mais próxima à casa, à cozinha, aonde as mulheres, as mucamas, né, as escravas que trabalhavam na casa ficavam presos, tá? Nós vamos agora dar uma olhadinha na outra parte da frente, também é uma senzala, uma parte da senzala, onde outros escravos ficavam lá. Vamos rapidinho lá conhecer. De cada 10 escravos que vieram para o Brasil, 7 vieram do Congo e de Angola. Esses escravos eram capturados e trazidos no maior holocausto feito no mundo. Aqui nós temos uma outra parte da senzala, essa parte aqui, onde ficavam os escravos mais perigosos, aqueles que tinham maior possibilidade de fuga, porque a vigilância era dobrada. Lá na frente a gente vai ver também uma outra senzala, que durante um tempo transformou-se também em uma escola. Olha, se vocês repararem, lá em cima
nós temos uma segunda parte da senzala, onde escravos menos perigosos, né, ficavam encarcerados. Nós tínhamos aqui vários tipos de escravos. A escravidão era algo complexo, não era algo simples. A estrutura social da escravidão era algo muito complexo, né? Nós tínhamos, por exemplo, os escravos mais próximos da cidade, geralmente eram escravos que nós chamávamos de escravos de ganho. Eles eram alugados, emprestados, né? Geralmente esses escravos de ganho, eles podiam vender produtos, né, nas feiras, né? Aquelas mulatas, aquelas negras com as quitandas, vendiam na feira, traziam o lucro para o seu patrão e recebia uma pequena porção desse valor. Ao longo aí de vários anos, haveria a possibilidade dela comprar a sua alforria, né? Mas também tinha os escravos que eram extremamente valiosos, que eram escravos que tinham habilidades manuais, né? O escravo sabia consertar uma porta, sabia fazer, por exemplo, um conserto no engenho. Esse escravo especializado também era altamente valorizado. O preço do escravo era bastante alto, né? Em média, um escravo poderia valer entre 20 a 30 mil reais, se a gente fosse converter hoje. Então, imaginem, um plantel de escravos era muito dinheiro. As fazendas, geralmente de engenhos, tinham entre 200 e 300 escravos, né? As fazendas de café teriam também nessa proporção, né? Então, um dono de escravo tinha um capital muito grande. Bom, nós estamos aqui na outra parte da senzala, onde ficavam os escravos mais perigosos, né? Essa parte da senzala era algo estritamente vigiado pelo capataz, né? Porque aqui era onde o escravo seria também castigado, né? Então nós tínhamos aqui, por exemplo, instrumentos como a palmatória, né? Nós tínhamos a máscara de Flandres, que era aquela máscara que cobria o rosto, geralmente das mulheres, às vezes por blasfêmia, né? Muitos dos instrumentos de tortura usados na escravidão foram herdados da Idade Média, foram herdados da Inquisição, né? Tínhamos correntes, né? Tínhamos grilhões, então eram vastos os instrumentos de tortura, né? Como chicote, você tinha também os pelourinhos, né? Onde você tinha a questão do suplício, né? Que era o castigo do corpo para servir de modelo ao escravo. O escravo, ao sair da África, né, ao sair do Congo, ao sair da Angola, ele podia ser marcado entre 2 e 3 vezes, né? Inclusive, a palavra carimbo significa justamente isso. O carimbo é a marca que o escravo recebia, né? A marca, às vezes, da coroa portuguesa, né? E ao chegar aqui, o ferro em brasa que marcava o escravo. Ao chegar no Brasil, esse escravo poderia ainda receber um outro carimbo, ou seja, a sua pele seria marcada novamente. Essa marca, então, agora seria feita pelo seu novo dono. E se o escravo fosse rebelde, né, fosse um escravo extremamente perigoso e ele tenha fugido por acaso, ele receberia no seu rosto um F, né, para marcar que ele era um escravo fujão, né? Então os castigos físicos, corporais, era algo incorporado dentro do imaginário da escravidão. Bom, então estamos aqui na frente da fazenda Bela Vista, uma fazenda que tem 300 anos, aproveitando a comemoração de Minas Gerais, né? Dia 2 agora de dezembro, Minas Gerais que separa, não é, da capitania de São Paulo, faz 300 anos. É praticamente a mesma data de construção desse monumento lindo e maravilhoso que é a Fazenda Bela Vista. Aqui também, né, depois vocês podem perceber, havia toda uma estrutura de controle, de vigia do escravo, né?
Mas aqui em cima nós temos uma segunda senzala, né? Uma segunda senzala que durante o começo do século XX transformou-se numa escola para a comunidade. Eram proprietários habitantes da própria casa que eram professores que convocava, né, chamava os proprietários, os filhos dos proprietários, as outras fazendas para estudar aqui nesse local. Então, percebemos que aqui também foi um local de sacrifício, mas também foi um local de educação. Lembrando que o escravo, não é, havia uma diferença entre a escravidão na África e a escravidão atlântica. A escravidão na África era uma escravidão baseada na estrutura familiar. O escravo tinha uma mobilidade social. Não é? A própria palavra escravo não está atrelado ao negro, não está atrelado ao africano. Muito pelo contrário. A palavra escravo vem de eslavo, que eram escravos brancos. Não é? Então você tinha escravos que não eram referidos à sua cor. Vou dar um exemplo claro. O próprio evangelista Lucas, por exemplo, ele era um escravo romano. Não é? Os romanos e os gregos, não é? Grécia, o berço da democracia, foi fundamentada na escravidão branca. Como forma de resistência, não é? O negro tinha, primeiro, as irmandades, não é? Depois você tem as fugas, não é? Daí a formação dos quilombos, dos quilombolas, não é? Que quilombo também significa, não é? Comunidade guerreira, ou eram comunidades em Angola onde os escravos se reuniam para guerrear. Não é? Você tinha também a resistência como o suicídio, não é? A resistência por forma do banzo, que era uma espécie de depressão, o escravo que negava a escravizar. Deixa eu fazer uma correção aqui. O correto não seria escravo, seria escravizado. Não é? Por que isso? Porque escravo dá a impressão de que a pessoa se sujeita ao ato de escravizar. Isso não acontecia, muito pelo contrário. Estou comentando com vocês as formas de resistência. Então o negro não era escravo, ele era escravizado, ele foi escravizado. Não é? Então é bom a gente ressaltar essa parte, porque dá a impressão de que o negro altamente se escravizou. Isso não aconteceu. Então, voltando às formas de resistência, nós tínhamos os quilombolas, não é? Nós tínhamos o suicídio, o infanticídio, por exemplo. Muitas mães escravas preferiam, não é? Que ao nascer o seu filho, não é? Que ele morresse. Não é? Elas aprenderam com os índios, que também eram mais ou menos 5 milhões de índios aqui, que também foram exterminados pelos portugueses. Elas aprenderam com índios as ervas que existiam na terra para o aborto espontâneo, para que esses meninos não nascessem e não se tornassem escravizados. Não é? Além disso, você tinha também as irmandades, não é? E principalmente a capoeira. Não é? A capoeira é uma forma de sincretismo. Talvez a essência da relação entre África e Brasil se encontra na capoeira, que é algo legítimo do Brasil. A capoeira é brasileira, mas com a sua alma, né, é como se fosse uma alma em dois corpos. A África, Angola e aqui, no caso, o Brasil. Não é? Lembrando que os dois portos que mais receberam escravos foram, não é, na Bahia e no Rio de Janeiro, Porto de Valongo, não é? Onde você tinha uma quantidade imensa de escravos. Então a capoeira ela surgiu nesse elemento de resistência. Não é? O termo capoeira, né, a etimologia da palavra capoeira ela é muito variado. Alguns vão dizer que ela vem do índio, do tupi-guarani, né, que vem a ver com mato, não é? A capoeira, né, os escravos que fugiam para o mato, né, para um local fora do olho do vigia. Não é? E aí, dentro dessa perspectiva, eles mesclavam a dança, que a capoeira é extremamente rítmica, não é? A dança, mas também a destreza do corpo, a força, para que eles pudessem,
lutar contra os feitores, né? Nós temos aí várias características da capoeira na história do Brasil. Uma curiosidade muito interessante é que quando o Brasil se tornou livre da escravidão, não é? Que também não foi simplesmente fruto da princesa Isabel, mas todo um processo ligado à alforria, né? Ligado aos abolicionistas, não é? Mas sim, teve a participação sim da princesa Isabel, mas a auto-organização dos negros foram importantes. Negros importantes da comunidade brasileira, né, lutaram para isso, como o próprio Luiz Gama. O Luiz Gama é um exemplo desse, assim como o próprio Zumbi, né? Nós temos vários outros aí ligados ao movimento de resistência, né, escrava brasileira, né? Então, quando a princesa Isabel, né, conseguiu aprovar a Lei Áurea, formou-se uma guarda de capoeiristas, não é, para proteger a princesa Isabel, não é? Então, a capoeira sempre esteve presente dentro da cultura brasileira. Lembrando que quando termina a monarquia e vem a república, ela é altamente marginalizada, não é? Inclusive, a palavra capoeirista, né, ela estava ligada a um tipo de crime, né, a capoeiragem. Então, o capoeirista era aquele que praticava a capoeiragem, que foi proibido pelo Código Civil, né, pelo Código Penal da República, não é? Então, assim como qualquer manifestação artística negra foi marginalizada, né, a capoeira também recebeu esse marco negativo. Mas hoje, a capoeira faz parte do patrimônio cultural e material, não é? E é, sem dúvida nenhuma, um dos elementos mais fortes, mais importantes e mais bonitos da cultura brasileira. Vossa é a minha pessoa agradecida do meu amor. Obrigado. Então estamos aqui, mais uma vez, com o Guilherme, né? Ele está nos apresentando a padroeira, que é a padroeira também da nossa cidade, não é? Isso demonstra o elemento importante da religiosidade para os moradores da comunidade. Isso tem um elemento importantíssimo na cultura brasileira, na identidade do brasileiro, né? Assim como, por exemplo, nós temos o sincretismo, que é a fusão da cultura africana com a cultura cristã, né? Na capoeira, nós temos também o elemento do catolicismo presente nas famílias da nossa comunidade. Agora o Guilherme vai nos apresentar um pouquinho a parte de dentro da casa e vai falar um pouquinho de como é que a casa ali se divide, os quartos, alguma curiosidade. Então, segue a gente. Aqui, ó, nós temos aqui algumas curiosidades. Algumas relíquias Muito que obrigado. a gente tem de futuro, de passado, né? Eu estava procurando a palavra, você acertou na mosca. Eu vou até devolver aqui, ó. Porque senão, menino, eu vou embora com ele. Guilherme, o que a gente tem aqui de interessante? O que é isso aqui? É uma nave espacial? O que é isso? Eu vou te falar. Isso aqui era de madame. Quando, por exemplo, o caboclo montava no cavalo, era um tipo de... Isso se chama estribo. Especial Isso para as era mulheres? das madame montar em estribo. Dá pra ver que é especial mesmo. Que É das bonito. madame, Bonito. entendeu? E elas montavam talvez assim na frente do cavalo. Elas montavam no cavalo de lado. Para trás. Ah, entendi. Ou então de lado. Por causa da saia e tudo. Não, aí depende Da da montaria? montaria, que é a sela. Chama sela. A sela, ela perfeito. montava de lado ou então de trás para frente. Isso aqui é o berrante do meu pai, que ele foi à Bahia muitas e muitas vezes buscar boi na Bahia. Nossa senhora, E trazia vinha tocando 200, 500 bois, Meu Deus. tocando berrante. E isso aqui é uma... Isso aqui era de pesar Os escravos? os escravos. Que legal, juro Era que eu de nunca fazer vi. peso. Olha, é porque... Isso aqui era pente, de pentear eles. Tá brincando. É, ué, isso é Que pente. legal.
É porque a escolha do escravo era mais ou menos como se estivesse escolhendo um animal mesmo, não é? Era como se tivesse... tem até uma data aqui interessante. 11 de 5 não vou de falar 1901. escravo, ou não vou falar negro, não vou falar escravo, por exemplo, porque isso aqui os cabelos crespos. Precisava de um espaço entendeu? maior para que Um ele espaço pudesse maior, pentear. Entendeu? Cara, muito. Eu tô Aqui, aprendendo. ó, existe isso aqui, ó. Era de fazer queijo Uai, eu achei que era. para as madame. Achei que era pra fazer um coração aí, ó, pras madame, um coração pra madame. Isso. Cinema romântico, rapaz. Esse, tô senão falando você que não esse, é romantista. Ó, esse chapéu. E esse aqui é de acho. Olha que bonito, gente. Olha que legal. Ué. Eu não acho que eu terei coragem nem de comer o queijo, não. Mas pensando bem, eu comi um queijo ali que vocês não têm noção. Ô, que certinho, salgadinho, perfeito. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Esse relógio aqui tem Esse relógio lindo. 300 anos. Nossa, Ele não para de funcionar, não. você me contou ali Só da... eu dei corda a ele hoje. Ele não para não. Ele marca agora assim. Você me contou ali da porta, que tinha uma porta aqui, ó. Cara, me mostra aqui, me conta essa porta aqui. Essa aqui não tem. Aqui, ó. Aqui. Ela não tem janela, não. Não tem janela? Não, essa não. Essa é o quarto. Chama-se quartinho escuro. Quartinho escuro. Um dos elementos da escravidão, uma tentativa da escravidão, era a reprodução do escravo. Isso era muito difícil, como eu comentei com vocês. Havia uma resistência muito grande do escravo, da escrava reproduzir. Havia, sim, um escravo reprodutor, como se fosse um touro. Não é isso? Um ficava reservado aqui. Isso. Tá certo? Certo. Chamava-se quartinho, Quartinho escuro. Para a pessoa ficar reservada aqui, ou tanto faz a fêmea como o macho. É como se estivesse confinado mesmo ali, Isso. quietinho, Isso. para poder reproduzir. Né? O negócio não era brincadeira não, o negócio era sério. E aqui, ó, você tem essa porta aqui que dá pro outro quarto. Aqui. É por causa das deixa eu falar. meninas? Dá licença. Os chefões dormiam aqui. Certo. Aqui existia uma mancha de sangue. Existia. Acho que ela não existe mais hoje. Existia uma mancha de sangue. O chefe, o escravo foi pular aqui. Aí ele foi tentar pular aqui. Aí ele chegou por trás dele e meteu a Crueldade era... É. Lembra, gente, que a gente não pode cometer uma coisa que a gente chama de anacronismo, é que a escravidão era legal. Então, tecnicamente, o escravo era uma propriedade. É como se fosse uma foice, é como se fosse uma pá, não é? A diferença é que ele era um ser humano, não é? O que faz toda a diferença. Mas aqui, é verdade que as meninas não podiam andar lá, então elas tinham que passar por essa porta aqui? Isso. Rapaz, eu quero botar uma dessa no meu quarto, na minha casa. Agradecer muito você, agradecer sua família. Eu que fico Seus muito irmãos, seus agradecido, irmãs. com um abraço. E Eu. eu não tinha dúvida disso não. Depois que eu descobri quem que é seu filho, eu sabia que raiz boa. Eu Não é? fico engrandecido dessa, Eu que dessa agradeço. situação. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais. Esse segura, rapaz. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais.
Um grande amigo, ele me disse assim: vamos jogar capoeira, vamos lá brincar. Muita gente conheci, e aí foi que eu entendi que a capoeira ela veio pra me ajudar. Tu não sabe o valor. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais. Esse segura, rapaz. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Hoje eu lembro de um mundo que um dia passei. Tudo na vida parceira, a primeira vez. Agradeço a bom Senhor, a capoeira me ajudou. Ela me fez ser na vida, hoje quem eu sou, tu não sabe o valor. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor de... Lá pra Senzala eu não quero ir. Hoje eu vou me libertar. Vou lá pra capoeira. Vou encontrar zumbi. Eu não posso ficar aqui. Lá pra Senzala eu não quero ir. Hoje eu vou
Foram 12 milhões e meio de escravos traficados da África para o Brasil. 2 milhões mortos somente na travessia. Chega de preconceito. Chega de racismo. Todas as vidas importam. Projeto Pingo de Ouro. Que a vovó mandou pegar. Ao chegar na entrada da mata, vi um moleque. Meu nome é Cícero Gomes dos Santos, pernambucano, nascido no dia 2/11/47. Conheci a capoeira, que me envolveu muito, foi no Rio de Janeiro, de Pernambuco para o Rio de Janeiro, com outros grupos lá. O primeiro contato com a capoeira foi Baixada Fluminense, meu primeiro mestre. Comecei a capoeira em 26/8/72, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Meus primeiros contatos com a capoeira, o meu primeiro mestre foi mestre Josias da Silva, mestre Raimundo, professor Jorge e outros mestres também. Professor Ulisses, que era de Educação Física, então aí foi quando eu engrenei na capoeira. Depois de lá eu tive que viajar, assim, trabalhar em companhia e vim para Entre Rios para Minas. Começando em Três Rios, companhia, depois de Três Rios fui para Ouro Branco. Não ficava dando hora de capoeira, mas trabalhando, mas tinha um grupozinho que eram os colegas de trabalho. Então eu formei um grupozinho que nos acompanhava. Aí eu fui para GCA, aí sim, já tinha uma escolazinha lá com o pessoal dando hora. Eu e minha esposa, que é a professora Ceissa, né? Ela me ajudou muito e por isso que o grupo continuou, porque quando eu estava trabalhando, ela segurava, antes de eu chegar no meu trabalho, ela me coordenava tudinho. E depois de lá nós fomos para Entre Rios de Minas. Entre Rios de Minas. Aí fiquei no Entre Rios de Minas uma temporada, formei um grupozinho, aí depois tive que voltar para o Rio de Janeiro, mas o grupo já formado lá no Jardim Gramacho, Duque de Caxias. Lá é a matriz mesmo, fazendo capoeira pai e filho. Pai e filho por causa do meu filho. Ele começou comigo, eu falei, olha, o tempo vai passando e tem que ter um para dar continuação no trabalho. Mas infelizmente, né, o destino ele não queria continuar, eu fui tocar no bar. Formando alguns professores, um contramestre. E depois voltamos aqui para Entre Rio de Minas. Atualmente nós estamos até hoje. Outra etapa aí, tem os professores aí que estão tocando o trabalho aí, eu não dou mais aula, devido a alguns problemas de saúde também. Mas tem um professor de frente que são o Pingo, o Caruncho, o Betinho, o monitor, que é o Márcio, e outros mais graduados. E me aceitaram muito bem aqui Entre Rio de Minas, a comunidade, a sociedade, me apoiaram bastante aqui, então estou até agradecido muito ao pessoal de Entre Rio de Minas
E os pais dos alunos também que confiaram esse trabalho que está sendo realizado até hoje. Bem, eu, como mestre dessa jornada que eu comecei, que já faz quase 40 e poucos anos de capoeira, eu tive um bom ensinamento na área da capoeira, um bom comportamento, porque eu tive bons mestres. Era um pouco até meio isso devido a outras academias, outros mestres, porque os meus mestres e os professores, era aquela região qual assim meio militar, tudo era militar. Então a gente como aluno tem que seguir aquele padrão, descansar, cumprir, cumprimentar, desde do acorde, da primeira corda até o mestre. Chegando na academia, tem que cumprimentar todo mundo assim, salve, salve. Se, por exemplo, tivesse que ir no banheiro qualquer coisa, você tinha que cumprimentar o que estava de frente no comando, até voltar, esperar e terminar a sequência para ocupar o espaço. E outra disciplina principal que ele nos passou para mim, para nós, dos outros também que estavam no meu nível, era não beber, não fumar, não incentivar briga, comportamento, perfil de roupa, tem que ir para a academia com a roupa impecável, roupa limpa, calça branca, camisa, a corda, ensacada. Isso era o nosso aprendimento com meu. Eu estou, até hoje, eu sigo essa linha e passo meus professores também, graças a Deus, eles estão seguindo essa linha. Sempre tem reunião com os pais também, porque depois que bota na capoeira, depois que o aluno entrou na capoeira, o comportamento dele, como é que estão os estudos dele, geralmente era projeto, entendendo? O aluno tem que comparecer às aulas de capoeira, comparecer nos colégios também, não pode estar faltando. Se ficar em recuperação nas aulas, tem um período, 3, 4 meses para se recuperar. Se por acaso ele não recuperar, aí vai pedir a vaga para outro. Isso aí já é para uma troca. Para incentivar o aluno também, a gente ser mês, tinha uns passeios, aí nos ajudava, a comunidade ajudava, os pais, as prefeituras também nos ajudavam, a condução, tudinho, não. Isso aí que incentivou o aluno. Como eu já falei que eu sou pernambucano, aí eu vim de Pernambuco, lá em Pernambuco tem um pessoal que falava de capoeira, uns baianos, mas capoeira para mim era outra luta qualquer. Aí quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu passeando com minha esposa, que é a professora, a Ceiça, e meu garoto, aí o pessoal dizendo, não, é a capoeira, eu falei, capoeira, eu vim falando em Pernambuco, agora não quer que é a capoeira. Aí nós se aproximamos para ver a capoeira, aquele me encantou, aí fechou. Aí gostei da capoeira e uma empresa, determinada empresa, que eu tive empresa, tem um rapaz que é o Crispim, né, que me levou para a capoeira para conhecer os mestres dele, que ele era professor. Aí foi quando eu iniciei a capoeira. Daquele me encantou, até um presente, é café, almoço e janta, capoeira eu gosto. Eu gosto mesmo, missões, né? E eu, como diz assim, espero que esses que estão continuando agora, os professores, dê continuação no trabalho. Porque capoeira não pode acabar. Capoeira é de todo mundo. Capoeira não tem dono. Capoeira é de todo mundo. Agora tem outro lado, tem que ter uma disciplina. A disciplina é para ter um bom grupo, que eu acho que não é destacando dos outros não, mas eu acho que o nosso grupo é um grupo que foi muito bem aceito pela sociedade. Não só aqui como no Rio de Janeiro, pelos grupos. Esse é o lado bom da capoeira e graças a Deus até o presente eu fico muito contente e agradeço a Deus por eu ter seguido essa linha de capoeira. Eu não fui para o mundo como muitos colegas foram, mas eu estou aqui. Eu acho que eu ganhei, como dizer assim, muito amigo. Hoje já tem mestre aqui do outro. E uma pessoa que foi muito exemplar até o presente, eu agradeço a Deus. Até fico meio assim, foi minha esposa, que Deus me por nós. 52 anos que a gente me ajudou muito na capoeira, professora. Hoje eu dou aula devido a alguns problemas de saúde, mas ela sempre foi no braço direito em tudo. Os outros também, mas ela que me incentivou na capoeira, me deu força. Quantas vezes eu não podia comparecer às rodas, os trabalhos, ela estava sempre de frente. Isso aí que enriquece não só a minha pessoa, como a cultura, a nossa cultura, a capoeira.